Abre a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 17 ao verso 38. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia até em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que com poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam até o navio. Meus queridos, é um privilégio vermos a igreja completando 7 anos de existência. O tempo passou muito depressa. Há pouco tempo, nós sonhávamos em transformar a congregação em igreja. Nos idos de 2009. E nós olhávamos para nós mesmos e muitas vezes duvidávamos da nossa capacidade. 7 anos se passaram e hoje somos igreja constituída. Hoje nós falamos em expandir fronteiras. Hoje nós somos igreja que investe em missões. Somos igreja que tem jovens a serviço do reino. Somos uma igreja que tem uma mesa diaconal que acode os necessitados. Mas eu queria, nesses 7 anos, conversar com vocês. Quais são as qualidades de uma igreja comprometida com Deus? Eu espero ver nessa igreja essas marcas. Eu espero ver nessa igreja essas qualidades. Éfeso era uma igreja que estava crescendo. Se você ler o capítulo 19 de Atos, você vai ver que lá naquela igreja aconteceu um grande avivamento e converteram-se tanto judeus como gentios.
E no capítulo 19, nós encontramos o registro da grande obra que estava sendo realizado naquela cidade. Se você virar um pouquinho a tua página e for no capítulo 19, no verso de número 10, você vai ver que a palavra nos diz: durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Ou seja, todos os habitantes, não só de Éfeso, mas a partir de Éfeso, todos os habitantes da Ásia ouviam a palavra. Ou seja, o evangelho se espalhou. Aquela igreja, de igreja pequena, se tornou uma igreja missionária. De Éfeso para as outras cidades, o evangelho foi espalhado. Ainda no capítulo 19, no verso 11 e 12, diz: e Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Milagres. Aquela igreja foi revestida do poder de Deus, meus irmãos. Aquela igreja era missionária, aquela igreja foi revestida do poder de Deus, e no verso de número 17, nos diz: chegou este fato ao conhecimento de todos, assim de judeus como de gregos, habitantes de Éfeso, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia. Quando uma igreja ela é comprometida, pessoas são alcançadas, milagres acontecem, mas o principal, o nome do Senhor Jesus é engrandecido. Foi o que aconteceu na igreja de Éfeso. E depois de 3 anos naquele lugar, Paulo reúne a liderança e faz um relatório do trabalho dele, que é o que nós lemos no capítulo de número 20, e ele fala com aqueles irmãos. Quais são as qualidades que deveriam existir na vida daquela igreja? E eu quero pegar o que Paulo falou e dizer para vocês, quarta igreja, dizer para a liderança, presbíteros, mesa diaconal, escola dominical, professores, líderes de departamento, jovens, adultos, crianças. Quais são as qualidades que o Senhor da quarta igreja espera dessa igreja? Como o Senhor esperou da igreja de Éfeso. Paulo destacou algumas qualidades. Volta para o capítulo 20, verso de número 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo diz que o primeiro compromisso que nós temos que ter é o compromisso de servir. Meu querido, minha querida, essa igreja, ela vai crescer de maneira espantosa quando no meu e no teu coração nós tivermos um profundo senso do compromisso de servir. Em todo o trabalho realizado em Éfeso, o apóstolo sempre revelava que a sua maior motivação era servir. Você é líder? Lidere servindo. Você é membro da igreja? Adore ao Senhor servindo. Servir é trabalho, servir é empenho, servir é mão no arado, servir é esforço. Paulo prega na cadeia, Paulo prega na estrada, Paulo prega no templo, Paulo prega na sinagoga, Paulo prega na escola, Paulo prega onde for. Sirva ao Senhor aonde Deus te colocar. Sirva ao Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem serve ao Senhor não tem tempo para viver reclamando.
Quem serve ao Senhor não tem tempo para murmurar. Quem serve ao Senhor não fica lamentando pelos irmãos. E não fica lamentando pela igreja onde está. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Para de murmurar. Prossigo para o alvo, olhando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, trabalho. Quem serve não reclama. Mas quem serve não vive procurando elogio e bajulação. Não vive correndo atrás de tapinha nas costas. Que a tua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Você não precisa ficar falando. Para de fazer propaganda. É isso que Paulo está dizendo. A marca da qualidade da igreja é essa: servir sem ficar fazendo anúncio. Quem serve ao Senhor não vive querendo agradar a homens. E o texto mais forte para mim é quando Jesus prega de maneira muito dura, muito incisiva, e a multidão que havia comido o pão sai de perto. O pessoal estava ali só por causa do pão e do peixe, por causa do milagre. Depois que Jesus multiplica o pão, ele fala mais duro. Vai saindo. Aqueles 5.000 vão embora. Fica os 12. Jesus olha para aquela liderança que é a igreja dele. E vocês vão querer ir embora também? Vocês querem ir embora? Vocês querem se retirar? E eles dizem: para onde nós iremos? Se só tu, Senhor, tem palavras de vida. Essa igreja não negocia a palavra. Essa igreja não negocia ensino. Essa igreja não fica fazendo carinho no ego de crente mimado. Meu irmão, minha irmã, nós agradecemos a Deus pelos membros que nós temos, mas nós queremos membros que cresçam, não crianças que precisam ser mimadas, não crianças que precisam ser paparicadas, porque quem quer servir não tem tempo para ser paparicado. Amém? Amém. Paulo não ficou passando a mão na cabeça do pessoal da igreja de Éfeso. Ou seja, ele não quis agradar a homens, fazendo da igreja de Deus uma plataforma de relações públicas. Nós queremos receber o maior número de pessoas com todo amor e carinho. Mas eu não quero manter essas pessoas na igreja à base de bajulação. Essas pessoas têm que ficar na igreja por causa de Cristo, por causa do amor que elas têm a Cristo e por causa do amor que elas têm à obra do Senhor. Não pelo que a igreja pode bajular e pelo que a igreja pode dar. Quem serve ao Senhor não vive bajulando. Quem serve ao Senhor não vive procurando agradar a homens. Quem serve ao Senhor precisa ser humilde. Não há lugar na igreja para vaidade. Não há lugar na igreja para autoprojeção. Não há lugar na igreja para soberba. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo pergunta: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Todos são servos do Senhor Jesus Cristo. A igreja não é do pastor Edson. A igreja não é do presbítero Anselmo, do presbítero Peter, nem do Natanael. A igreja não é da dona Marta, a igreja não é da Meire. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Então, primeira marca que eu quero na quarta igreja, e que eu oro ao Senhor todos os dias, uma igreja feita de pessoas com disposição de servir. E com disposição de servir, com essas características que eu passei para você. Mas o segundo compromisso, e que tem sido a marca do meu pastorado nessa igreja, e que eu tenho me esmerado, uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Verso 20 e verso 27.
jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou ensinar publicamente, e também de casa em casa. Verso 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Paulo pregou, Paulo ensinou de casa em casa. Seu maior propósito de vida era testemunhar o Evangelho. Meus irmãos, semana que vem, nós estamos completando 4 anos dos grupos familiares. Eu queria que você celebrasse isso nos teus grupos. A partir do dia 2 de abril, foi quando nós começamos os grupos familiares. 2013. No 3º aniversário da igreja, o pastor Sérgio de Brasília esteve aqui e falou sobre grupos familiares. Nós já vamos completar 4 anos. 4 anos ininterruptos dos grupos familiares. Só paramos nas férias. E mesmo assim a gente sente falta. Pregar de casa em casa. A igreja está começando a fazer agora o que Paulo diz. Eu estou muito feliz de saber que a igreja está indo agora na casa dos parentes da Josenita. Da mesma maneira que a igreja já foi na casa dos parentes do Gilson. Ou eles vieram. Louvado seja Deus. É dessa maneira que acontece. É dessa forma. Compromisso com a palavra. Meu irmão, eu quero fazer um desafio para você. Quanto tempo você tem gasto por semana com a palavra de Deus? Quanto tempo por semana você tem gasto com a palavra de Deus? Temos que nos alimentar da palavra para poder alimentar os outros. O Anselmo precisa se alimentar da palavra para alimentar os jovens. O Peter precisa se alimentar da palavra para alimentar o Docmus. A Dora precisa se alimentar da palavra para alimentar os adolescentes. A Meire, a Cristina, a Valéria, a Tamires, eu, Natanael, nós precisamos nos alimentar da palavra para alimentar o rebanho. Mas, meus irmãos, vocês precisam se alimentar da palavra para alimentar a família de vocês, para alimentar os vizinhos. Vocês precisam se alimentar da palavra, porque vocês têm que estar preparados quando pedirem razão da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. E quando perguntarem qual é a razão da vossa fé, vocês vão dizer o quê? Espera um pouquinho que eu vou chamar o Peter. Espera um pouquinho que eu vou chamar o Anselmo. Espera um pouquinho que eu vou chamar o pastor. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. O compromisso dessa igreja, e você, igreja, tem que ser com a palavra. Tem que ser o compromisso de servir, e tem que ser o compromisso com a palavra. Mas, meu irmão, não adianta você querer servir, e não adianta você conhecer a Bíblia de cor e salteado, se a tua vida pessoal for uma calamidade. Usar uma expressão goiana, só Jesus na causa. Se a sua vida pessoal for só Jesus na causa, procura se consertar. Verso 28, a palavra de Deus nos diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito vos constituiu líderes. Cuidai de vós mesmos. Das 16 características que nós encontramos em 1 Timóteo 3, que fala sobre a liderança da igreja, 15 falam do caráter. Uma fala da capacidade de ensinar. Olha só, 16 características, 15 caráter, uma capacidade de
ensinar. Eu não estou falando só para quem quer ser pastor, quem quer ser presbítero, porque essas qualidades têm que fazer parte do membro da igreja. Essa qualidade tem que fazer parte dos cristãos. Hoje, o maior problema que eu vejo no cristianismo é que nós estamos tendo muito carisma e pouco caráter. Tem muita gente dos retetés pulando, fazendo, mas sem caráter nenhum. Sem caráter nenhum. Tem muita gente falando, discursos vazios, porque as suas vidas negam aquilo que as suas bocas falam. Não precisa sorrir com um canto de lábio, nem balançar a cabeça. Mas você já se decepcionou com crente? Você já se decepcionou com crente? Você já se decepcionou com pessoas que falavam uma coisa e agiram completamente diferente? Vou mais além. Você já foi passado para trás por um crente? Alguém já te deu um chapéu? Já mandaram consertar o carro e não pagaram, Alan? Já sujaram o teu nome? Porque você confiou que a pessoa era irmãzinha? Mais do que servir, mais do que conhecer a palavra, que a tua vida seja digna diante do Senhor. Que você seja espelho da graça. Que você possa refletir o amor de Deus. Que as pessoas não olhem para você e se decepcionem com o Evangelho por causa da tua inabilidade para lidar com determinadas situações. Mas eu quero encerrar com o quarto ponto, dizendo que é preciso um profundo compromisso com a igreja. Pastor Giovanni, ontem na mensagem dele, ele falou uma coisa interessante. Hoje o número de pessoas que não querem ir na igreja está aumentando. Eu sirvo o Senhor em casa. Eu assisto o culto pela internet. Ou eu vou para determinados lugares que é tudo menos igreja. Existem umas coisas esquisitas hoje surgindo em Anápolis que parece tudo menos igreja. É? E olha que eu não estou falando da church, não. Porque a church ainda é a igreja. Eu estou falando de umas coisas esquisitas que surgiram e estão surgindo por aí. Vocês já ouviram falar de um tal de clube gospel que surgiu aqui em Anápolis, lá no Jundiaí? Não é igreja, é um clube gospel. Você vai do jeito que você quer, não tem hora para começar, não tem hora para terminar. O pessoal deita na rede, joga almofada no chão. Sabe, é bem... Desculpa a expressão, só falta fumar um baseado e ter uma branquinha do lado. É bem alternativo. A gente está falando com o cara lá de cima, Deus não é mais Deus, é o cara lá de cima. Sabe? É para quem não quer ir para a igreja. É para quem vem com aquela desculpa. Eu não preciso de igreja. Meu irmão, eu vou repetir o que o pastor Giovanni falou ontem. A salvação é individual. Mas quando Cristo vier buscar, Ele vem buscar a igreja. Ele não vem buscar você. Vocês concordam comigo? Ele vem buscar a igreja. Você faz parte da igreja invisível. Ele não vem buscar o Edson. Ele não vem buscar o Felipe. Ele não vem buscar o Natanael. Ele vem buscar a igreja. Santa, imaculada. O Felipe, individualmente, ele não vai. Você vai como igreja, junto comigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês entenderam?
O Senhor não vem buscar individualmente, Ele vem buscar a igreja. Esse negócio de que eu não preciso ir na igreja, que negócio é esse? Afinal de contas, você conheceu a graça através de alguém que te pregou o evangelho que era da igreja. Mesmo que você tenha conhecido num acampamento, pescando, ou o cara colocando azulejo na parede da tua casa, não interessa. Mas depois você foi na igreja e você recebeu um símbolo que é sacramento, que é o sinal de que você faz parte desse corpo, você foi batizado. Não importa se com muita água, com pouca água, não importa se presbiteriano, se batista, se pentecostal, você recebeu um símbolo, você foi batizado. Da mesma maneira que a circuncisão era no Velho Testamento, você foi batizado, que é a marca da entrada no povo de Deus. Então você faz parte da igreja. Não despreze a igreja. Tenha profundo compromisso com a igreja. Esse negócio de que eu vou na igreja se dá. Eu estou cansado demais. Desculpa, meu irmão, volta no ponto 1, você não é servo. Porque servo não reclama do trabalho. Lucas 17, ou Marcos 17, me desculpa, depois eu tenho que conferir. Conta do servo que, qual é o servo? Que antes de descansar, não vai e não serve o seu senhor. E depois de ter feito tudo o que devia fazer, ele ainda tem que ser considerado como servo inútil, porque não fez mais do que a obrigação. Eu quero encerrar a mensagem agora para valer, com um testemunho pequeno. Da mesma maneira que Paulo foi considerado o maior evangelista do seu tempo, existia um homem no final do século XIX, início do século XX, que foi considerado o apóstolo dos tempos modernos, chamado Moody. Já ouviram falar? Moody, ele sintetizou algumas frases sobre qual o segredo de tanto sucesso na vida em realizar a obra de Deus. E os discípulos de Moody, a liderança da igreja de Moody, sinalizou algumas coisas. Primeiro, Moody era um homem totalmente rendido a Cristo. Moody não tinha alvos e objetivos que não fosse das coisas de Deus. O coração de Deus encheu o coração de Moody. Primeira marca. Segunda marca. Moody era um homem de oração. E ele encarava todas as dificuldades da vida através da oração. Todas as coisas que surgiam no caminho de Moody só se resolviam através da oração. Terceiro, Moody era um apaixonado estudante da Bíblia. Durante o dia, Moody fechava-se no seu quarto e passava tempo com o Senhor estudando a palavra e estava sempre disposto a sacrificar o seu tempo livre para ficar a sós com Deus. Moody era um homem humilde. Moody não ligava para dinheiro. Durante o tempo de ministério de Moody, milhões de dólares passaram pelas suas mãos. Moody amava angariar fundos para o trabalho do Senhor. Mas Moody sempre se recusou a juntar dinheiro para si mesmo. Moody não ganhava mais do que $20 por semana, tendo passado milhões de dólares para a obra do Senhor. Moody tinha uma paixão enorme pela salvação dos perdidos, a ponto de, no final do relato dos seus discípulos, eles dizerem uma última frase no livro sobre a vida de Moody. Definitivamente, ele era revestido pelo poder do Espírito Santo. Meu irmão,
Eu quero terminar a mensagem dessa noite com uma única frase de Moody, que está no seu livro. Ele diz: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem que se coloque totalmente nas mãos de Deus. O mundo está para ver o que Deus pode fazer. E aqui me permitam fazer uma correção. O mundo está para ver o que Deus pode fazer com uma igreja que se coloque totalmente nas mãos de Deus. Que esta seja a nossa igreja, totalmente colocada nas mãos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém?